Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Começando a partir do Novo Testamento. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois tem o livro de Atos, a carta de Paulo aos Romanos. E depois, primeira aos Coríntios. Hoje, como de costume também, primeiro domingo do mês. O Everson está viajando, ele está lá em Umuarama. O João e a Bruna também não puderam estar conosco hoje, que a Bruna está próximo de dar luz ao bebê dela. Vamos orar por eles também. E vamos também orar pelo Everson, para que o Senhor continue usando ele lá em Umuarama, né? E que ocorra tudo bem com ele, com a viagem dele. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Eu vou ler primeiro antes de orar. 1 Coríntios 9, 24. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra ao ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Continua no capítulo 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem do Senhor, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Vamos orar ao Senhor? Nosso Pai Celestial, bendito seja o Senhor pelo grande privilégio que o Senhor nos deu de estarmos reunidos em Teu nome, de louvar ao Senhor e de aprender a Tua palavra. Pai, nós estamos aqui porque queremos aprender de Ti, porque a Tua palavra ilumina o nosso caminho, a Tua palavra nos ensina por onde andar. Por favor, Senhor, instrua-nos nessa noite, transforma a nossa mente, toca o nosso coração. Ó Pai, assim como os montes se derretem como cera na Tua presença, que o nosso coração venha se derreter diante de Ti nessa noite. Por favor, toca-nos, Senhor, não permita que voltemos para nossa casa da mesma maneira que chegamos, mas nos transforma para que saiamos aqui com uma nova perspectiva, com um novo meio de viver,
Por favor, Senhor, que até o final desta reunião, que nós sejamos despedidos como quem teve um encontro com o Senhor, não por causa do tempo, mas por causa da Tua presença e por causa da exposição da Tua palavra. A minha fé não está em mim, a minha fé está na Tua palavra, e por isso, pregando a Tua palavra, eu tenho confiança. E pela Tua palavra eu te peço, instrua aos meus irmãos, instrua a mim também, e conceda-me graça para ministrar aquilo que foi da Tua vontade. Ó Senhor, te peço que não fale somente com eles, mas fala comigo também, porque eu também preciso te ouvir, eu também sou falho, também sou pecador, e também sou necessitado de Ti. Pai, pedimos ao Senhor que abençoe o pastor Everson, que ele não está em nosso meio, ele está ajudando outra congregação, que ele seja uma bênção ali onde ele estiver e que a presença do Senhor também seja com ele. Pedimos ao Senhor também que abençoe o João, a Bruna e o Emanuel que está para nascer, Pai. Ó Senhor, que todo esse processo seja abençoado pelas suas mãos, que o Senhor esteja com ele, que essa criança nasça saudável, firme e forte para a honra do Teu nome. E abençoa cada um dos irmãos, abençoa aqueles que quiseram vir e não puderam. E meu pedido é que o Senhor nos mantenha unidos. Em nome de Jesus. Amém. Em relação ao texto aqui que nós lemos, eu só queria dar uma breve explicada no contexto para chegar no ponto onde eu quero chegar hoje, onde eu quero apresentar para os irmãos. Eu comecei lendo aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, e Paulo ele começa falando assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? E o que ele fala? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. O que Paulo está dizendo para nós aqui nessa passagem? Ele está dizendo que a vida cristã é como uma corrida, é como se fosse uma competição. E uma competição, uma corrida, é diferente de uma caminhada, é diferente de um passeio. Quando nós estamos caminhando ou passeando, a gente vai apreciando a paisagem à nossa volta, a gente não tem pressa. A gente curte o caminho, a gente anda tranquilo, não se preocupa em dar passos largos. Agora, quando estamos em uma competição, é diferente. Na competição, na corrida, exige esforço, exige empenho, exige treinamento para que se possa chegar até a linha de chegada. E Paulo diz que a vida cristã é como essa competição. A vida cristã não é uma coisa a ser vivida de qualquer maneira, assim como é a nossa caminhada ou assim como é o nosso passeio. A vida cristã é uma coisa que exige esforço, que exige empenho, que exige dedicação, que exige dos nossos dias, que exige do nosso tempo, que exige da nossa vitalidade, dos nossos recursos. Se nós queremos chegar na linha de chegada da corrida, da fé, nós precisamos nos esforçar. Não é como um passeio, não é como uma caminhada. E é isso que Paulo diz aqui nesse texto. Vocês estão percorrendo a caminhada da fé, então corram de maneira que vocês alcancem o prêmio. Ele está dizendo aqui que os competidores profissionais das Olimpíadas que tem por aí, os caras se submetem a um treino absurdo. Tem gente que treina de 8 a 10 horas por dia. O treinamento deles são tão intensos que eu duvido que qualquer um de nós teria coragem de acompanhar. Já imaginou o Usain Bolt ou aqueles outros corredores, ou o pessoal lá da natação? Imagina o quanto eles não se esforçam para conseguir nadar, para conseguir correr daquele jeito e chegar no dia da competição e finalmente conseguir a medalha. Eles precisam se esforçar muito, precisam treinar muito, precisam fazer dieta. E Paulo fala, esses caras, eles se esforçam tanto, eles se matam tanto por causa de uma medalha, por causa de um troféu, que eles nem vão levar embora deste mundo quando eles morrerem. Se eles se esforçam tanto por causa de uma coisa que é passageira, quanto mais nós não deveríamos nos esforçar para alcançar o céu, que é eterno e que nunca passa. Essa é a ideia que Paulo apresenta aqui para a gente nesse texto. E o que ele continua falando no começo do capítulo 10? Ele continua falando que o povo de Israel, que Deus tirou do Egito e levou lá para o deserto,
eles também estavam em uma caminhada semelhante à nossa. E nessa caminhada, Paulo fala que ela tem obstáculos, ela tem tentações. E o povo de Israel, infelizmente, não resistiu às tentações. Eles foram tentados e, ao invés de permanecerem fiéis ao Senhor, eles caíram nas tentações, e foi o que Paulo acabou de escrever aqui para a gente. Eles se entregaram a bebedices, a idolatrias, eles provaram, colocaram o Senhor à prova, não confiaram no Senhor, foram tentados em muitas coisas, e eles caíram, e por cair, eles não chegaram na linha final e não alcançaram o prêmio da salvação. E aí, Paulo, ele diz que essas coisas aconteceu como um exemplo para a gente, que as tentações são o obstáculo da nossa caminhada, e que nós devemos passar por cima desses obstáculos, nós devemos vencer as tentações, se nós quisermos chegar na linha de chegada. E aí, chega no ponto onde eu quero enfatizar nessa noite, que é no versículo 12 e 13, que eu quero ler de novo aqui para vocês. Com isso tudo, que aí conclui? Assim, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Agora prestem atenção. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. É sobre este texto aqui que eu quero pregar nessa noite. Eu sei que existe todo esse contexto que diz sobre a caminhada cristã que eu acabei de falar, mas eu quero enfatizar a verdade que está nesse versículo aqui. Não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não veio sobre vocês tentação sobre-humana. E Deus é fiel, Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. E quando nós formos tentados, Ele mesmo vai providenciar o escape. Hoje eu quero falar sobre o perigo do orgulho e sobre a necessidade da humildade. Hoje é o tema que eu quero tratar nessa noite, em cima dessa verdade que a palavra de Deus nos traz. E é óbvio que se eu pedir para vocês, imagine uma pessoa orgulhosa. A primeira imagem que vai vir na cabeça de vocês é de um cara com o peito estufado, dizendo: eu sou melhor do que vocês, eu detenho todo o conhecimento, eu sou o cara, eu sou o crente, não tem ninguém que pode comigo, eu sou independente, todo mundo precisa de mim e eu não preciso de ninguém. A primeira imagem que vem na nossa mente é que uma pessoa orgulhosa se comporta dessa forma. Só que hoje em dia ninguém mais faz isso, porque se a pessoa fizer isso, ela vai passar vergonha. Se a pessoa hoje ela fica se gabando do conhecimento que tem, se gabando dos títulos que ela possui, ela passa vergonha. Isso é tão ridículo que nem mesmo os ímpios fazem esse tipo de coisa mais. O que acontece? O orgulho, ele deixou de ser expressado de uma maneira tão evidente como essa, que ele passou a ficar escondido no coração. E é aí que é a parte perigosa. Porque quando você vê uma pessoa sendo orgulhosa, a gente pode corrigir ela. A gente pode falar: ô fulano, abaixa um pouquinho a bola aí que eu acho que o seu ego está um pouco alterado. Mas agora, quando o orgulho habita lá dentro, não dá para a gente corrigir, porque ninguém percebe quando a pessoa está sendo orgulhosa. E ela acaba sendo corroída por dentro, e o pecado acaba consumindo ela, e por causa desse orgulho, ela acaba se distanciando de Deus. E é justamente esse tipo de orgulho escondido que eu quero falar hoje. E eu queria começar a minha reflexão. Paulo falou sobre a questão da caminhada cristã, da corrida. E existem aqueles que chegam no final, que chegam na linha de chegada, que eles conseguem passar pelos obstáculos e que eles alcançam o prêmio, que no caso é a salvação. Mas eu acredito aqui que todo mundo já conhece alguém que já esteve nessa caminhada com a gente, mas de repente se desviou. Eu acredito que vocês devem conhecer alguém que um dia já esteve na igreja, já louvou com a gente, já esteve buscando a Deus com a gente, e de repente a pessoa se tromba com um obstáculo, com uma tentação, e ela desanima da fé.
A pessoa cai e ela não quer mais viver para Deus. Quem aqui conhece uma pessoa assim? Eu já conheço vários amigos. Infelizmente, muitos dos meus amigos já estiveram comigo na igreja, já louvaram a Deus comigo, já aprenderam a palavra de Deus comigo. Eles já souberam tanta palavra de Deus que eu cheguei até a tirar dúvidas que eu tinha na palavra com eles. E eles, na caminhada cristã, tropeçaram nas tentações, eles foram dominados pelo desejo da carne, e hoje eles não querem mais viver para Deus. Se eu chego até eles e vou falar sobre Jesus Cristo, falar sobre a Bíblia, falar sobre o Evangelho, eles não querem mais ouvir. Se eu falar para eles sobre a nossa vida de renúncia, que nós temos que renunciar à carne, que nós temos que buscar a Deus, que nós temos que negar a nós mesmos e seguir a Jesus Cristo, eles não querem mais viver esse tipo de vida. Para eles, servir a Deus não faz mais sentido. Para algum deles, nem a existência de Deus mais faz sentido. Pessoas que um dia estiveram no meio da igreja e que hoje nem sequer mais acreditam que Deus existe. Pessoas que estiveram no meio da igreja e que um dia falaram que a Bíblia era a palavra de Deus, hoje em dia dizem que a Bíblia não passa de um conto de fadas. Quem aqui conhece uma pessoa assim? Tenho quase certeza que vocês conhecem, principalmente aqueles que frequentam a igreja há mais tempo. E é muito triste isso, porque nós vemos as pessoas do nosso meio, os nossos queridos irmãos, que a gente acha que a pessoa está a caminho do céu, e de repente a gente descobre que na verdade é tudo ilusão, e a pessoa na verdade nunca foi salva e ela estava a caminho do inferno. É triste isso, porque a gente tem comunhão com as pessoas, e de repente a gente vê que elas se esquivaram do caminho, e estão trilhando um caminho que não é a porta estreita que Jesus nos ensinou a caminhar. Eu creio aqui que todo mundo conhece um caso assim. E eu queria perguntar, como é que a gente se sente em relação a isso? Como é que a gente se sente quando vê uma pessoa na rua, que a gente sabe que um dia foi crente, a gente sabe que um dia ela buscou a Deus junto com a gente, só que agora ela não se interessa mais por Deus? Como é que a gente sente? Porque bate um certo sentimento estranho. Você pensa, poxa, a pessoa, ela buscava Deus comigo, a gente ia junto para o culto, a gente tinha comunhão, nós estávamos unidos nas reuniões de oração, e agora eu vejo essa pessoa aí, a pessoa não quer mais saber de Deus, agora ela quer se prostituir, quer ficar saindo com homens, com mulheres. A pessoa que antes era tão sóbria, agora ela pegou o costume de ficar bêbada, vai ingerir bebida alcoólica, às vezes a pessoa acaba se afundando no mundo das drogas, às vezes a pessoa se torna uma mentirosa, não tem mais controle sobre a boca dela, acaba falando palavrão, acaba falando coisas para ofender os outros. Isso, uma pessoa que um dia nós sabíamos que estavam buscando a Deus. Quando nós vemos que uma pessoa buscava a Deus e agora está nessa situação, nós nos sentimos muito estranho. Principalmente quando nós vemos a pessoa na rua, ou principalmente quando nós vemos ela cometendo algum tipo de pecado, ou frequentar algum tipo de lugar que não frequentava antes. A gente olha para ela e sente um certo tipo de vergonha. Muitas vezes o nosso olhar é um olhar de acusação. É um olhar que a gente olha assim e fala, poxa, a pessoa ela é uma fraca, ela não conseguiu, ela não resistiu às tentações, ela não perseverou o suficiente e por isso que ela está aí caída. Às vezes nós olhamos para ela com um olhar de aversão, como quem não quer mais conversar. Infelizmente é assim, muitas das pessoas que se desviam da igreja, elas até sentem vontade de voltar, mas elas acabam não voltando por ter medo da maneira como as pessoas vão olhar para ela. E às vezes nós olhamos isso. E eu não estou aqui nem julgando as pessoas que olham estranho para aqueles que se esquivam da fé. Eu só estou tentando analisar o caso. Às vezes a gente olha, sente uma vergonha. Às vezes a gente olha, a gente sente dó. Às vezes a gente olha para a pessoa e bate um sentimento de luto, como se nós sentíssemos que a pessoa tivesse morrido. A gente se sente constrangido ao falar com ela. Se a pessoa vem te cumprimentar na rua, você cumprimenta, mas acaba se sentindo um pouco estranho. Tudo isso porque um dia a pessoa buscou a Deus junto com a gente e agora se negou a servir a Jesus. Nós nos sentimos muito estranhos quando temos esse tipo de encontro. E agora eu quero fazer uma reflexão. E se
fosse você essa pessoa que se desviou da fé? E se fosse você? Porque até hoje, graças a Deus, nós estamos aqui firmes, nós ainda estamos na caminhada, nós ainda estamos na corrida, nós estamos nos esquivando dos obstáculos e nós estamos seguindo até a linha de chegada, até alcançar a salvação, que é o alvo das nossas almas. Talvez alguns de vocês estejam desanimados, estejam fracos na fé. Talvez alguns de vocês acreditam que não vão conseguir durar por muito tempo, mas isso é normal a gente se desanimar. Mas por mais que alguns aqui estejam desanimados, por mais que alguns aqui estejam fracos, mesmo desanimados ou fracos, vocês ainda estão na corrida. A coisa não acabou ainda, vocês ainda estão no jogo, vocês ainda estão seguindo o rumo, ainda estão caminhando para a salvação. Mas agora imagine se vocês fossem como aqueles que eu acabei de descrever aqui agora. Imagine se daqui a alguns anos você olhe para a Bíblia e pense, poxa, isso aqui não faz mais sentido para mim. Imagina se daqui a alguns anos você começa a duvidar que Deus existe. Imagina se daqui a algum tempo acontece alguma tentação que você não se sente capaz de resistir e você decide abandonar a igreja por causa disso. Já parou para pensar? E se daqui a alguns anos você fosse o desviado? E se daqui a alguns anos você voltasse a frequentar os lugares dos quais você teria vergonha de frequentar hoje? E se daqui a alguns anos você voltasse a fazer os tipos de coisas que hoje você tem vergonha de fazer? Já parou para pensar nisso? Porque quem é que garante que você vai estar firme na fé daqui a algum tempo? Até porque as pessoas que um dia se desviaram, enquanto elas estavam na igreja, elas pensavam que estavam vivendo uma fé verdadeira. Até que chegou um dia e elas caíram e hoje elas não querem mais saber de Deus e isso é completamente normal para elas. Quem é que garante que isso não vai acontecer com a gente um dia? Quem é que garante que você um dia não vai ser um desviado? Quem é que garante que daqui a um dia você não vai voltar às práticas mundanas que você praticava antes de conhecer a Cristo? Quem é que garante que daqui a alguns dias a santidade não vai fazer o menor sentido para você e para você vai ser tanto faz pecar ou não, até porque você não vai saber mais nada de Deus? Ninguém garante que nós estaremos nessa situação daqui a alguns tempos. Até porque nós cremos que nós somos salvos. Mas as pessoas que se desviaram também acreditavam que elas eram salvas enquanto elas estavam na igreja. Onde que eu quero chegar com isso? Nós aqui, eu creio que nós estamos firmes na fé. Todos nós. Eu creio. E por mais que alguns aqui talvez estejam fracos, porque é totalmente normal estar fraco, vira e mexe, eu me desanimo, não tenho mais vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de ir para a igreja, e Deus me segura. É normal isso acontecer. Mas mesmo fracos ou desanimados, nós ainda estamos firmes na fé. Onde é o ponto que eu quero chegar com tudo isso? É que não faz muita diferença entre nós que estamos firmes na fé, entre nós que estamos na caminhada, que estamos na corrida, que estamos prosseguindo para a salvação. Não há muita diferença entre nós e aqueles que se desviaram, e aqueles que caíram, e aqueles que abandonaram a corrida. Em que sentido eu digo isso? Nós continuamos prosseguindo para a salvação das nossas almas, e nós seremos salvos graças a Jesus, porque nós somos salvos pela graça dele. Mas em que sentido que não há muita diferença? Não há muita diferença, eu digo no sentido que nós só não caímos como eles caíram, porque ainda não veio sobre nós uma tentação que foi capaz de nos derrubar. Você já parou para pensar que tipo de coisa hoje em dia te desestimula a fé? Porque hoje em dia nós vivemos num país que é um estado laico. Hoje você pode vir até a igreja, pode vir nas reuniões do culto, ninguém vai apontar uma arma na sua cabeça por causa disso. Ninguém vai apontar uma arma na sua cabeça pedindo para você negar Jesus. Ninguém aqui vai ser torturado em nome da fé. Todo mundo aqui tem liberdade para servir a Deus. Vocês percebem como é simples servir a Deus nesse país? Hoje em dia nós não temos burocracia nenhuma com as leis, não há nada que nos atrapalhe.
é mais difícil vir esse tipo de tentação sobre a gente. Mas agora, imagine se vem sobre você uma situação tão apertada, mas tão apertada, que você diga assim: eu me nego a continuar sendo fiel a Deus, eu vou tentar dar um jeitinho brasileiro para eu me safar disso, e de repente você se desanima na fé e não quer mais viver para Deus. Você só está firme na fé porque ainda não chegou uma tentação na sua vida que você não seja capaz de suportar. E nisso eu entro no texto. No nosso texto, em 1 Coríntios 10, 13, olha só o que Paulo fala. Não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. A Bíblia está dizendo que este tipo de tentação que nós não somos capazes de suportar, Deus não deixa elas vir sobre nós. Mas elas existem. A diferença é que Deus nos protege delas. Deus não deixa essas tentações que nos fariam esquivar da fé vir sobre a gente. Mas elas existem. O que eu estou dizendo para você é que existem circunstâncias que fariam você desistir da vida com Deus. E você só não passa por essas circunstâncias porque Deus te protege e Ele não deixa essa circunstância vir sobre você. Existem tipos de tentações que se viessem sobre a sua vida, você fala: eu não quero mais saber de Deus, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. E você só não passa por esse tipo de tentação porque Deus te protege, por você ser filho dele. Mas você só está assim porque Deus te protege. E graças a Deus, Ele vai continuar te protegendo até o dia que Jesus voltar e nós subiremos para o céu. Mas eu volto à questão da humildade. Você só está assim porque Deus te protege. Você só está firme na fé porque é Deus quem te sustenta. Porque se Deus não te sustentasse, em questão de segundos, vocês estariam como os desviados que eu acabei de falar. Nós só estamos firmes porque Deus é quem nos sustenta. E com isso eu quero chegar ao ponto que nós devemos sim condenar o pecado. Quando nós vemos o irmão pecar, nós devemos chegar para ele e falar: cara, o que você fez está errado, se arrepende disso. Mas nós não temos o direito de chegar na pessoa que está fraca, que está desanimada, ou até na pessoa que desistiu da fé, e falar para ela: você é um fraco, você não resistiu, você se recusou a perseverar. Quem é você para achar que o outro irmão é fraco? Porque você só está firme porque Deus te sustenta. Porque se Deus não te sustentasse, você estaria fraco, assim como aqueles que já caíram. O que o Senhor está pedindo para a gente hoje é: prestem atenção nas obras que eu fiz na sua vida. Você só está de pé não porque você é bom, mas é porque sou eu que te sustento. Nós estamos de pé por causa da graça de Deus. Se Deus é quem nos sustenta, portanto, sejamos humildes. Eu admito para vocês, existem tentações que se vierem sobre nós a gente não vai resistir. Eu digo por testemunho próprio, eu sou uma pessoa tranquila, geralmente os meus dias são felizes. Vira e mexe eu tenho um dia ruim, dia triste, todo mundo tem. Mas eu digo para vocês que já teve dia que eu me senti tão mal, mas tão mal, que eu falei para mim mesmo: se eu tiver que ficar sofrendo dessa maneira por vários dias, e eu descobrisse que o único jeito de obter um alívio dessa dor seria ir para o bar e encher a cara, ou fazer um monte de coisa errada, ou descontar minha raiva batendo em alguém, eu iria sem pensar duas vezes. Seria um tipo de tentação que eu não iria suportar. Que tipo de tentação você não suportaria? Às vezes, se mexesse no bolso, seria complicado para vocês existirem. Vocês que têm filhos, e se um dia vocês não tivessem condições financeiras de sustentar eles, e vocês recebessem um dinheiro ilegal, vocês vão no mercado e a mulher volta o dinheiro muito a mais no troco do que vocês deveriam receber. Vocês permaneceriam fiel naquela hora, sabendo que vocês estão com pouco dinheiro e o filho está passando fome?
Cada um aqui sabe o tipo de tentação que não seria capaz de suportar. Já imaginou se você estivesse tão angustiado, mas tão angustiado, que você orasse, lesse a palavra, que você conversasse com seus amigos e nada disso resolveria? E aí você descobrisse que a única saída para você se aliviar disso seria abandonando a fé, seria voltando às práticas antigas, seria voltar a encher a cara no bar com os amigos. Será que você iria fazer isso só para se aliviar da dor? São as tentações. Isso só não acontece com a gente porque Deus nos protege. E eu queria que nós tomássemos muito cuidado, porque há muitas coisas neste mundo que podem nos fazer cair. Infelizmente esse mundo é cheio de pecado e o ambiente desse mundo é totalmente hostil para a gente. A Bíblia diz que o diabo, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. A Bíblia diz que enquanto nós estamos caminhando, o inimigo está à nossa volta, tentando arrumar alguma maneira de fazer a gente cair. Nós vivemos num ambiente puramente hostil. Aonde quer que nós pisamos com os nossos pés, ali nós corremos o risco de sermos tentados, ou de acontecer alguma coisa terrível com a gente, porque este mundo é cheio de perigo. Satanás está à nossa volta, e ele está tentando nos derrubar. O maior interesse de Satanás é tentar derrubar os filhos de Deus, que no caso somos nós. Então, se nós estamos firmes, primeiro nós deveríamos agradecer muito a Deus, porque é Deus quem nos protege. E podemos ficar tranquilos, porque Ele vai continuar nos protegendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor que nos ama hoje vai nos amar para sempre. O Senhor que nos protege hoje vai nos proteger para sempre. Mas tenhamos isso em mente, que nós só estamos de pé porque Ele nos protege, porque Ele nos sustenta. E se não fosse por Ele, certamente nós cairíamos. Satanás está querendo derrubar a gente. Será que nós somos mais fortes do que Ele? Nem sonhando. Se Ele assoprar, Ele arruína a nossa vida. E Ele só não faz isso porque Deus não permite. Eu trago um exemplo para vocês. Todos aqui sabem da história que Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus estava conversando com seus discípulos e ele falou assim: é necessário agora que eu vou para Jerusalém e que eu seja crucificado e eu morra. O que Pedro falou para ele? Mas nem sonhando, se for necessário, eu vou morrer contigo. E o que Jesus falou? Pedro, eu digo para você que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o Evangelho de Lucas traz um detalhe sobre essa passagem. Em Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 32, olha só o que Jesus diz para Pedro, nessa passagem, diz: Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, para triturar vocês, como se tritura o trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Olha só o que Jesus falou. Jesus falou que Satanás foi até Deus pedir para triturar Pedro, pedir para colocar Pedro numa tentação ferrenha. E sabe o que Deus fez? Deus permitiu. A única coisa que Jesus fez, permitindo, foi: eu orei para que a sua fé não desfalecesse. E é justamente por causa disso que nós vemos que Pedro se arrependeu do seu pecado e se converteu e virou um grande homem nas mãos de Deus. E Judas não. Judas traiu Jesus e não teve o mesmo fim de Pedro. Judas, ele não aguentou e se matou e teve um fim terrível. Agora Pedro não. Olha que coisa linda, Jesus falou para Pedro: eu orei por você. Eu fico tão feliz quando as pessoas falam: ó, Luiz, eu estou orando por você. Agora imagina se Jesus chega para você e fala: eu estou orando por você. Clarice, eu estou orando por você. Sebastião, eu estou orando por você. Imagina Jesus falando isso para a gente. Jesus orou por Pedro e por causa disso Pedro não caiu. Olha que coisa tremenda. O diabo pediu para Deus para triturar a vida de Pedro, e Deus deixou. E Deus só deixou porque sabia que Jesus ia orar por ele. E Jesus orando por ele, Deus sabia que ele ia resistir à tentação e não ia desistir de viver para Cristo por causa disso. Já imaginou que coisa? Talvez neste momento o diabo esteja pedindo para Deus para poder tocar na sua vida. Já parou para pensar nisso?
Talvez neste momento o diabo está pedindo para Deus: deixa eu tocar na vida dele, eu quero colocar uma tentação na vida dessa pessoa. E às vezes Deus permite. Às vezes Deus fala para o diabo: vai. Ele faz isso para a glória dele, ele faz isso para que o diabo fique envergonhado, ele faz isso porque através do sofrimento nós nos tornamos pessoas melhores. No sofrimento nós conhecemos mais a Deus. Às vezes Deus permite mesmo que nós sejamos tentados. Mas olha que coisa, o diabo pede para Deus. Ele só vem se Deus deixar. Detalhe, talvez o diabo esteja pedindo aqui para triturar a vida de alguns, como se tritura o trigo, da mesma maneira que ele pediu para fazer com Pedro. E talvez Deus vai deixar. E saiba que se Deus deixar, Jesus estará orando por você. E a sua fé não vai desfalecer. Já parou para pensar que dentro de alguns dias, talvez você possa cair em algum buraco, em alguma armadilha que prepararam contra você, e nesse dia Jesus vai estar orando por você. Ele sabe que você vai se machucar, ele sabe que você vai quebrar a cara, mas a sua fé não vai desfalecer, porque quem te sustenta é Deus e não você mesmo. Olha que coisa, como nós somos fracos, como nós somos pequenos, e como Deus é grande. Esse é o chamado para a humildade que Deus quer que nós tenhamos hoje. Nós reconhecemos que estamos de pé, não por nossa força, mas por causa da força dele. Eu digo mais ainda, vocês conhecem outra passagem semelhante a essa? Vocês lembram da história de Jó? Satanás se encontra com Deus, e Deus fala para Satanás: você viu Jó? Jó, ele é meu servo. Ele é um cara íntegro, ele é um cara justo, ele é um cara que anda de acordo com a minha palavra. E Satanás fala para ele: peraí, ele só é fiel desse jeito porque olha só a condição de vida que ele tem. O cara é o cara mais rico da região dele, o cara tem uma família abençoada, ele tem terra, tem dinheiro, tem comida, tem tudo. É óbvio que ele vai ser fiel. Agora deixa eu tirar essas coisas dele para você ver se ele vai continuar te servindo. Olha só que coisa. Foi a mesma coisa que o diabo fez com Pedro. O diabo foi até Deus pedir para triturar a vida de Jó. E Deus deixou. Deus falou: vai. Deus só deixou porque sabia que Jó iria suportar. Se Jó não fosse suportar, Deus jamais teria deixado. E talvez neste momento o inimigo esteja pedindo para Deus para fazer alguma coisa com a sua vida. E sejamos sinceros, para que a gente negue ao Senhor, ninguém precisa apontar uma arma na nossa cabeça. Todos nós temos pontos fracos. Talvez algum homem que esteja um pouco carente, para ele negar ao Senhor, basta o abraço de uma mulher. Talvez uma pessoa aqui que tenha o ego muito inflado, para ela negar ao Senhor, basta ela receber um elogio. Talvez tenha alguma pessoa aqui que ela é tão ruim de dinheiro, que se ela receber qualquer quantia na mão, basta isso para que ela negue a Deus. Todos nós temos pontos fracos. Eu tenho meus pontos fracos, você tem os seus. Você sabe aquilo que tem facilidade para te tirar dos caminhos do Senhor. Não é muito difícil fazer a gente esquivar da fé. Nós só estamos de pé mesmo porque Deus nos protege. Talvez neste momento Deus esteja falando, ou o inimigo esteja falando com o Senhor. O Senhor está vendo o Luiz Fernando? Está vendo o Marcos? Está vendo o William? Está vendo a Isadora, o Rodolfo? Ele só é fiel porque ele tem dinheiro. Ou ele só é fiel porque ele tem uma boa família. Ou ele só é fiel porque está nessa circunstância. Se tirar isso dele, eu juro para o Senhor que ele vai cair. Talvez o inimigo esteja falando isso para Deus. Mas não, o diabo falando: Senhor, se eu tocar nessa área da vida dele, ele cai. E Deus fala: você tem razão mesmo. Se você mexer nisso, ele não vai ser fiel, ele vai cair. Aí o diabo fala: eu posso ir lá então? Deus fala: não. Mas por que não? Porque ele é o meu filho e eu não deixo vir sobre ele tentação que ele não seja capaz de suportar. Entenda uma coisa: se o Espírito Santo de Deus está em você, se Deus habita no seu coração, não há nada que vai te tirar do caminho dele, porque é ele mesmo quem te protege.
A única coisa que Ele está pedindo hoje é humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. Você não está de pé porque você é bom. Você está de pé porque Ele é bom. E porque Ele é forte. E a força do braço dEle é quem te mantém de pé. Já imaginou que coisa? O inimigo querer acabar com as nossas vidas. E Deus fala, não, eu sei que Ele não seria fiel. Mas eu não vou deixar. Porque Ele é o meu filho. Já imaginou? Deus sabe sob quais circunstâncias você não seria fiel a Ele. E mesmo assim Ele te ama. Que nós tenhamos esse exemplo de amor para as nossas vidas. E eu vou ainda mais longe. Não basta, claro que basta, mas como se não bastasse Deus nos amar, olha que coisa. Em Romanos 8:26, a Bíblia diz: o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu vou mais longe ainda, Romanos 8:34. Paulo diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e Ele também intercede por nós. Você faz noção do que é isso? O Pai te ama, e enquanto o Pai te ama, o Espírito Santo intercede por você, e o Filho intercede por você. Enquanto você caminha na rua, o diabo está ao seu redor tentando te derrubar, mas ao mesmo tempo Deus está te protegendo, Jesus está intercedendo a Deus por você, e o Espírito Santo está intercedendo a Deus por você. Quando Deus te protege, tem uma barreira na sua volta em que nada consegue penetrar e que nada consegue atingir você, a menos que tenha o consenso dele. Você está debaixo da proteção de Deus. E é por isso que você está bem, é por isso que você está de pé. Olha a tamanha proteção que Deus tem com a gente, é por isso que nós estamos firmes. O Espírito Santo está intercedendo por mim. Pensa bem, quando nós conhecemos uma pessoa que ela é fiel a Deus, nós vemos que a pessoa é temente a Deus, que ela conhece bem a palavra, nós temos uma certa convicção de que Deus ouve a oração dela. Quando nós vemos, nossa, aquele irmão é crente, aquele irmão lá é fiel, com certeza Deus ouve a oração dele. Agora, se nós cremos que Deus ouve a oração de um irmão, que ele está fiel, que ele está firme na palavra, imagina se Deus não vai ouvir as intercessões do Espírito Santo e de Jesus Cristo por você. Quando Jesus ora, Deus ouve. Quando o Espírito Santo ora, Deus ouve. Porque Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Eles desejam uma só coisa. E se um deles intercede por você, é porque os três, que na verdade são um, querem o seu bem, e nada vai impedir que vocês alcancem a linha de chegada. Amém? Até aqui? Onde eu queria chegar com isso? Que nós somos fracos demais. Você já parou para pensar quão frágil é a nossa vida? Já parou para pensar o quanto coisas tão pequenas podem alterar o rumo da nossa vida? Eu estava pensando, lembrando da dengue, né, do mosquito Aedes aegypti. Quantos milhões de pessoas já não foram mortas por causa da dengue? E você sabe o que é a dengue? A dengue, ela é uma doença transmitida por um bichinho desse tamanho. Faz noção que você pode ser morto por um bichinho desse tamanho? Olha só a fragilidade da nossa vida. Um dia tem 24 horas. Relativamente 24 horas é bastante tempo. Se uma pessoa olhar torto para você de manhã, ou se o seu chefe te dá uma bronca, coisa que dura 10 segundos aproximadamente, por causa desses 10 segundos, todas as suas outras 24 horas do dia estão arruinadas. Só por causa disso. Já parou para pensar? Às vezes o cara comete alguma baboseira, às vezes o cara comete um ato de infidelidade com a esposa dele, e por causa de um pequeno ato que durou algumas horas, aquilo alterou a vida do cara pelo resto da vida dele, porque a mulher descobriu, se separou dele, por causa de um pequeno ato. Já parou para pensar que poucas coisas podem acabar com você? É cada caso que a gente acontece, coisas ridículas, às vezes uma resposta que você dá para o seu chefe faz com que você perca o emprego.
e por perder o emprego, você perca a sua fonte de renda, e com isso você não tem mais com que sustentar a sua casa, e talvez você seja até despejado e comece a morar na rua. Tudo isso por causa de uma resposta que você dá para o seu chefe. Nós somos fracos demais. Nós não governamos nada do que está à nossa volta. Nós sequer conseguimos controlar nós mesmos. Jesus falou: e quem é de vocês que mesmo com todos os cuidados consegue acrescentar 1 centímetro à sua altura? Ou qualquer um de vocês, quem é que consegue fazer com que um fio de cabelo nasça com uma cor diferente? Ninguém consegue. Nós não temos controle nem sobre nós mesmos. Imagine sobre aquilo que está à nossa volta. Nós somos fracos. E nós devíamos reconhecer isso diante de Deus. Porque o pedido de Deus para nós nessa noite é que nós sejamos humildes. E o recado de Deus para nós é o que está escrito em Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. O que Deus está dizendo é o quê? É que se nós estamos de pé, e nós estamos pensando que estamos de pé porque nós somos bons, porque nós somos crentes, porque a gente é forte, porque a gente tem força no braço, porque a gente é resistente, Paulo está falando, toma cuidado. O orgulho procede à queda. O orgulho, ele causa destruição, ele causa ruína na vida das pessoas. Quando a pessoa ela é orgulhosa, ela corre sério risco de toda a vida dela desmoronar por água abaixo. É por isso que Deus está chamando a gente para a humildade hoje, para que nós reconheçamos que nós somos fracos e que nós só estamos de pé porque é o Senhor quem nos sustenta. Nós somos fracos, nós deveríamos tomar cuidado com o orgulho. E o orgulho, ele destrói a nossa vida. E vocês talvez estejam percebendo que o orgulho, ele atinge até as áreas mais remotas da nossa vida. É coisa que a gente não é capaz de perceber por conta própria. É só a palavra para vir mostrar para a gente que a gente está sendo orgulhoso em certas situações. Quantas vezes nós não passamos por cima das provações e nós saímos disso pensando que nós somos bons, que nós somos os crentes, nós somos os caras e por isso nós estamos de pé. Nós só estamos de pé porque é Deus quem nos sustenta. Quantas vezes nós nos achamos independentes, que nós damos conta do recado sozinho, nós precisamos de ajuda de ninguém, e na verdade nós só conseguimos porque alguém estava nos ajudando, mesmo sem a gente saber. É necessário tomar cuidado com o orgulho. E por fim, o último ponto dessa minha mensagem é que nós deveríamos rejeitar o orgulho e colocar em prática a humildade, nós aqui, na nossa relação. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, em Romanos 12, 12, que nós, aqui, nós somos um corpo. E um corpo é composto de vários membros. E o corpo, ele tem que caminhar em harmonia. Você já imaginou se o meu pé quisesse ir para um lado e para o outro pé, e o outro pé quisesse ir para o outro? O que ia ser do corpo? Você já imaginou se a mão falasse assim, o corpo se vira sozinho, o corpo não precisa de mim? Não tem como isso. O que eu estou querendo dizer com isso é, se nós temos em mente a humildade dentro do nosso coração, nós deveríamos olhar uns para os outros e reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Porque nós somos fracos, o corpo é para isso, o corpo é para a gente viver em comunhão, o corpo é para a gente criar vínculo, o corpo é para a gente estar junto, o corpo não é somente para a gente ficar agrupado, mas é para a gente ficar unido. Não é somente para a gente se ajuntar uma vez por semana, vir aqui cantar alguns louvores e depois cada um vai para a sua casa como se nada disso tivesse acontecido. Nós precisamos uns dos outros. Pense, a palavra de Deus nos diz que do pó da terra Deus fez o homem. Deus fez o homem do pó da terra, não foi do metal da terra. Você não é de ferro, você é de barro, você precisa de ajuda. E os irmãos da igreja também são de barro, eles também precisam da sua ajuda. E se nós estufarmos o nosso peito e nós pensarmos dentro de nós mesmos, eu não preciso deles, eu consigo dar conta sozinho. Você está sendo orgulhoso, você está quebrando o princípio do corpo. Porque o corpo foi feito para andar em união. A partir do momento que uma pessoa pensa que consegue se virar sozinha, ela está saindo fora do corpo.
Nós precisamos uns dos outros, ninguém é de barro, ninguém nasce perfeito, ninguém nasce completo. Nós precisamos uns dos outros, a igreja está aqui para isso, porque nós devemos andar unidos. E eu vejo uma coisa muito assombrosa e muito impactante para mim, comparando a igreja de hoje com a igreja primitiva, com a igreja dos apóstolos. A primeira diferença que as pessoas costumam ver é os milagres, né? O pessoal fala, não, a igreja de hoje é diferente da igreja de antigamente, porque antigamente tinha milagre e hoje não tem. Elas têm razão mesmo, hoje a gente não vê quase mais milagre por aí. Mas eu deixo o milagre à parte, porque o milagre é uma obra sobrenatural, ela pertence a Deus e Deus faz a hora que Ele quiser. Mas agora, quando eu olho para a Bíblia, eu abro lá em Atos 2,42, e a Bíblia diz que os irmãos tinham comunhão no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos, aí eu penso, está aí uma coisa que a gente não vê todo dia. Talvez o segredo da igreja primitiva ter suportado tantas tribulações, tantas perseguições, talvez não seja um monte de milagres que aconteceu no meio deles. Talvez simplesmente foi porque eles estavam unidos. Você já imaginou se a igreja primitiva fosse como a maioria das igrejas hoje, onde as pessoas se encontram no final do domingo, uma vez por semana, e depois vai embora cada um para sua casa? Você acha que se a igreja se comportasse dessa maneira naquela época, eles iriam conseguir resistir às perseguições? Não iam nunca. Eles estavam unidos. Talvez a maior prova, ou talvez a maior hipótese que muitos de nós estejamos fracos na fé ou desanimados, é porque não tem unidade entre nós. Porque muitas vezes nós nos enfraquecemos, nós nos desanimamos, e como nós não temos unidade com o próximo, a gente fica desse jeito. Não tem ninguém do nosso lado para nos consolar, não tem ninguém para nos motivar, não tem ninguém para nos orientar de acordo com a palavra. E é por causa disso que as pessoas vão se esquivando. Os amigos meus que eu falei para vocês, que estavam na corrida, que estavam na caminhada até a salvação, e que desviaram, sabe de que maneira eles se desviaram? Eles foram tentados pela carne, e a carne começou a consumir a vida deles, e ao invés deles procurarem ajuda, ao invés deles chegarem para um amigo que sabe que conhece a Deus e falar, cara, eu estou desanimado, não estou mais com vontade de servir a Deus, não estou mais com vontade de ler a palavra. Se eles fizessem isso, talvez eles estariam firmes até hoje, porque alguém está perto dele e vai falar, vou orar por você, vou conversar mais com você, vamos sair juntos, vamos trocar uma ideia, vou te orientar de acordo com a palavra. Mas porque não fizeram isso? Porque o orgulho deles falou que eles têm que se virar sozinhos, eles se caíram e estão fora da caminhada. Pense, se você for sozinho, você não vai muito longe. Nós precisamos uns dos outros. Até os irmãos mais excelentes do nosso meio precisam uns dos outros. Eu admiro o Everson, e todos vocês eu creio que admiram ele também. O cara, acho que é o cara mais inteligente que eu conheço pessoalmente. Você acha que as coisas que ele prega aqui pra gente, o entendimento que ele tem da palavra, ele aprendeu tudo sozinho? É claro que não. Até ele precisa de ajuda. Ele tem os amigos dele que entendem da palavra. Ele precisa chegar no pessoal, ó, eu estou pensando isso aqui faz sentido para vocês. Vocês entendem o texto dessa mesma forma? Ele precisa dos outros. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Está vendo esse irmão que está aí do seu lado? Você precisa dele. E ele precisa de você também. Afinal de contas, você não é a única pessoa que tem problemas aqui. Porque a maioria das pessoas que elas têm problemas, elas ficam orgulhosas de que maneira? Ela começa a pensar, ninguém está passando pelo que eu estou passando. Só eu sei a maneira que eu estou sofrendo. Só eu sei que tipo de angústia eu estou passando. Meu amigo, todo mundo aqui é ser humano. Todo mundo aqui passa por dificuldade, por angústia. A probabilidade de alguém ter passado a mesma dor que você está passando agora é muito grande. É muito grande, todo mundo passa por tribulação. Você acha que é só você que tem dificuldade na vida? Todos nós temos dificuldade. Se você se sente aflito, chama alguém para conversar. Fala, eu estou triste, eu preciso de companhia, eu preciso de consolação, eu preciso que alguém ore por mim. Certamente tem gente aqui que já passou por sofrimento também, que pode te ajudar. Nós precisamos uns dos outros. Se você não está lendo a Bíblia e você, às vezes, está com alguma dúvida, alguma passagem, não desiste só porque você não entendeu. Procura ajuda, tem irmão aqui na igreja que entende da palavra. Se nós não caminharmos em unidade, se nós não tivermos comunhão conosco, a gente vai cada um para um lado e daqui a alguns dias todo mundo vai estar perdido. Por quê? Porque não houve unidade.
Não foi à toa que Jesus, quando ele fez a oração dele lá em João capítulo 17, a última oração que ele fez depois que ele se despediu dos discípulos, falou: Pai, eu quero que eles, no caso nós, sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Entenda uma coisa: o mesmo Deus que pede para que você ouça, que você leia a palavra, o mesmo Deus que pede para que você seja fiel a Ele, o mesmo Deus que pede para que nós cultuemos a Ele, é o mesmo que pede para que nós sejamos unidos. Isso implica em dizer que, se nós não caminhamos em unidade, eu falo nós mesmos aqui, se nós não caminhamos em unidade, nós estamos quebrando a vontade do Senhor, porque Ele quer que nós sejamos unidos. Se o único vínculo que nós tivermos na nossa vida entre nós for simplesmente esse templo e as reuniões que acontecerem no domingo à noite, fica complicado. Talvez seja por isso que a igreja está com um papel tão feio na sociedade. Hoje em dia, infelizmente, a igreja ela passa vergonha em meio à sociedade. Você fala que você é crente, é motivo das pessoas fazerem chacota com a sua cara. Por quê? Porque hoje em dia ninguém mais leva a igreja a sério. E por que a igreja parece estar um fracasso? Porque as pessoas não são mais unidas. As pessoas, muitas delas, vêm para o culto simplesmente para bater o cartão, porque acham que, pelo simples fato de estarem presentes no culto, elas vão alcançar a salvação. Muitas delas, elas vão lá porque, se não vier, fica com peso na consciência. Entende uma coisa: Deus quer que nós tenhamos comunhão. Se eu quiser, eu posso aprender a palavra em casa, eu posso louvar a Deus em casa. Sabe qual que é a diferença entre eu cultuar a Deus na minha casa e cultuar a Deus aqui? É porque na minha casa eu estou sozinho, aqui nós estamos unidos. É a nossa união que faz sentido para Deus. Porque se nós não criarmos vínculo, se nós não estivermos unidos, mas estivermos somente agrupados, para Deus tanto faz eu vim cultuar Ele aqui, eu cultuar na minha casa, eu estou cultuando sozinho de qualquer jeito. Entenda uma coisa: as pessoas que estão aqui, nesse lugar aqui, estou falando de hoje, de agora, nesse lugar, que estão à sua volta, o Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito Santo que habita dentro dela. Pensa bem, nós estamos aqui porque nós precisamos uns dos outros. Por favor, o Senhor está pedindo para a gente: abandona o orgulho de achar que pode fazer as coisas sozinho, porque você é fraco. A começar, você só está de pé porque Ele te sustenta. E segundo, já que você sabe que você é tão fraco assim, crie vínculos com os irmãos que estão próximos de você. Que nós venhamos a ser mais unidos, porque essa é a vontade do Senhor. Se existe uma causa pela qual a igreja hoje aparenta estar fracassada, existem várias outras também. A questão do ensino da palavra, que anda muito escassa, a parte da oração. Mas tem uma coisa que eu não vejo ninguém falar, é que a igreja hoje é um fracasso porque na igreja não tem unidade. Porque hoje na igreja as pessoas não se ajudam, as pessoas não contam uns com os outros. Pense bem, isso vale para mim, não vale só para vocês não. Nós devemos ficar mais juntos, nós devemos ficar mais unidos. Pense bem, se todos nós tivermos uma amizade profunda entre si, tivermos uma comunhão profunda, nenhum de nós vai ficar desanimado. Nós estaremos sempre juntos, nós estaremos sempre em comunhão. E comunhão não é só nas orações, e também não é só na doutrina dos apóstolos. Comunhão também é no partir do pão. A gente tem que fazer as nossas celebrações juntos, a gente tem que se divertir junto, tem que ter bons momentos juntos. Não é somente um culto no domingo à noite. A igreja precisa estar unida, porque estando unidos, nós fazemos a vontade de Deus. Mas uma coisa eu sei, é que Jesus orou pela igreja. Eu tenho plena certeza que Deus ouviu a oração. E quando Jesus pediu para Deus que eles sejam um, Pai, assim como nós somos um, eu tenho certeza que chegará um dia em que a igreja será uma só e que ela será unida para a honra e glória do Senhor, e assim permaneceremos por toda a eternidade nos céus, gozando da glória e da paz que a presença do Senhor pode nos dar. Amém? Essa é a mensagem que eu entendo que Deus queria que eu trouxesse para a gente hoje. E nós abandonemos o nosso orgulho de achar que somos alguma coisa e de achar que nós somos capazes de fazer as coisas sozinhos. E nós sejamos humildes, primeiro,
para reconhecer que nós precisamos de Deus. E segundo, para reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês. E eu também tenho certeza que cedo ou tarde vocês vão precisar de mim. Por isso que é importante que nós estejamos juntos. Amém? Convido os irmãos a ficar de pé. Vamos orar. O pessoal do louvor pode subir aqui. Senhor, o Senhor é bom. Ah, como o Senhor é bom. E obrigado por me sustentar nas suas mãos. Eu tenho plena certeza que eu só estou de pé porque o Senhor me manteve de pé até então. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor não deixou vir sobre nós tentação que não pudéssemos suportar. Obrigado, porque o Senhor repreende a todos quanto ama. E o Senhor nos ama e por isso nos repreendeu essa noite. E eu agradeço a Ti, Senhor. Muito obrigado por nos mostrar a Tua palavra, por mostrar para nós o caminho que nós devemos seguir. Por favor, não nos deixe esquecer do ensino dessa noite. Que isso esteja latejando em nossos corações. E eu faço da oração de Cristo a minha própria oração. Por favor, Pai, faça com que nós, a Tua igreja, sejamos um. Assim como o Senhor é um com o Filho amado. Por favor, Pai, mantenha-nos unidos, elimina as dissensões, as brigas que há em nosso meio, elimina as desconfianças, as intrigas, as contendas, elimina tudo aquilo que quebra o nosso vínculo, elimina o ódio, Senhor, elimina o desinteresse, elimina a apatia e faz brotar dentro de nós o Teu santo amor, o amor que o Senhor derramou em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem dado. Por favor, Pai, mantenha-nos unidos e não deixe o nosso coração ficar soberbo, que a cada segundo o Senhor grite em nossos ouvidos que nós não somos capazes, que nós precisamos de Ti e que nós precisamos uns dos outros. Não deixe a gente esquecer, Pai, nós precisamos uns dos outros. Nós não somos de ferro, nós somos de barro. Nós precisamos de ajuda. Não deixe o nosso coração esquecer disso. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. E bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.